Salve, nação rubro-negra, eu sou Roberto Nazário, essa é a TV Coluna do Flamengo com mais uma novidade que nós havíamos falado na semana passada. Esse é o programa Velharias. Hoje, a partir de hoje, melhor dizendo, nós vamos começar a apresentar todos os jogos que foram memoráveis, campeonatos, lances e detalhes que aconteceram no Flamengo e na vida de todos nós. Eu estou hoje aqui com os nossos queridos rubro-negros mais apaixonados do Brasil, Ricardo Zogby. Fala, Ricardo, beleza, irmão? Fala, galera, fala, nação, fala, assinantes do canal, Kika, Nazário, um prazer estar fazendo esse programa, um programa que construiu esse rubro-negro que está aqui na frente de vocês. Vai ser um prazer enorme, uma honra estar aqui lembrando desses momentos que eu revendo para poder construir aqui o que eu vou falar, me arrepiaram e me arrepiam até hoje. Maravilha. E do outro lado nós temos o nosso querido, amantíssimo, sensacional, brilhante, o estelar Kika. Fala aqui. Fala, Nazário, fala, Zogby, amigos aqui do canal. De fato, né, o que o Zogby falou é verdade. A gente, quando fala aqui, ultimamente, fala do DNA rubro-negro, o DNA rubro-negro foi construído nessa época, né, porque a gente vai falar aqui. Então os programas aqui, é pra gente lembrar da onde veio o Flamengo e para que a gente volte a acreditar que o Flamengo pode ser o que foi lá na década de 80 e começo da década de 90. Então o Nazário vai explicar aí como é que a gente vai tocar esse barco aqui, mas eu acho que a galera vai curtir muito esses programas, o Nazário e Zogby. O Flamengo, na verdade, ele sempre foi um time grande, todos nós concordamos com isso, mas houve um divisor de águas na vida do Flamengo e na vida dos torcedores a partir da década de 80, né? Hoje nós vamos falar especificamente do Campeonato Brasileiro de 1992, a 36ª edição do Campeonato Brasileiro, e naquela época foi a segunda vez que dois times cariocas disputaram a final. Na primeira vez, aconteceu em 84, foi Vasco e Fluminense. Na época de 92, no campeonato de 1992, nós tínhamos 20 clubes na primeira fase. Na segunda fase, eram oito times divididos em dois grupos de 4. Então, o Flamengo disputou no seu grupo com Vasco, São Paulo e Santos. E no outro grupo, nós tivemos Botafogo, Bragantino, Corinthians e Cruzeiro. Em 92, foi o primeiro pentacampeão, foi o Flamengo, que começou aí essa saga e essa história brilhante. E aí a gente teve aí vários lances, gols, jogadas. Foram 5 meses de campeonato, 27 jogos, e a gente teve um final de campeonato sensacional. Ô Zogby, eu vou começar por você. Dessa época de 92, o campeonato começou em janeiro, especificamente no dia 26 de janeiro, e terminou no dia 19 de julho de 92. O que te marcou nesse campeonato brasileiro? Qual foi o jogo, a jogada, o lance? Qual foi o detalhe que te deixou marcado, que você tem saudade, que arrepia quando você lembra, quando você vê, quando você lê, enfim? Então, cara, o Flamengo, depois do campeonato de 87, o time, aquela geração da década de 80 praticamente acabou, e nesse time de 92 o remanescente era o Júnior, o Maestro Júnior, né? E é óbvio que eu tenho alguns lances ao longo da campanha que para mim são memoráveis, inclusive um gol do Júnior do meio de campo contra o Sport, num jogo que a gente até perdeu, né? Foi 2-1 para o Sport no Maracanã, e ali foi um balde de água fria, porque o Flamengo não via bem, estava ensaiando uma recuperação, e aí perde aquele jogo. Tipo essas coisas que aconteceram agora no final de semana passado, quando a gente está começando a recuperar a esperança, a gente toma um banho de água fria, e o Flamengo costuma ganhar títulos tomando esses banhos de água fria, né? E eu lembro desse gol do Júnior, do meio de campo, assim como é muito marcante também o gol de falta que ele faz uns 3-0 no primeiro jogo da final, que ele sai pulando assim, levantando o braço pro alto, que nem uma criança, e aí vem aquele... Não, hein? Aquele é no segundo, aquele é no 2-2. Jogo. Perdão. Segundo aquele jogo, é no 2-2 no segundo jogo, é verdade, desculpa. E ele sai pulando, né, e comemorando, e aí aquele negócio do vovô garoto já tava
né, já tinha pegado, o Júnior Vovô Garoto, o cara com 38 anos e arrebentando, jogando fino na bola num campeonato. E ninguém acreditava nele, né? Ninguém acreditava que ele poderia voltar em grande estilo. Ninguém acreditava nele, assim como ninguém acreditou no Pet em 2009. O Flamengo tem essas coisas que parece que são da alma rubro-negra e que só a gente tem, né, cara? É muito legal poder lembrar e contar isso. E um detalhe bacana nesse campeonato de 92 é que com a volta do Júnior aos 38 anos e sob a desconfiança de muitas pessoas, né? Muitas pessoas não acreditavam que ele poderia voltar em grande estilo. O número da camisa dele era 5. Ele fez 9 gols, sendo 5 de falta. O Flamengo era pentacampeão. O campeonato durou 5 meses. E o placar agregado da final foi 5-2, 3-0 no primeiro jogo e 2-2 no segundo. Então o número 5, ele estava ali rondando aquele ano e a carreira do Júnior. Inclusive dos 27 jogos, ele com 38 anos jogou 25 jogos. E nós somos pentacampeões, né? Foi o primeiro penta, né? O primeiro pentacampeão que surgiu no Brasil. E o Júnior tem uma ligação muito grande com isso aí, né? E pra você, Kika, qual foi o lance, jogo, jogada? Cara, tiveram alguns, né? Alguns movimentos importantes ali, né? Eu vou primeiro eu vou contar pra galera o time base do Flamengo, né? Lembrar do time base do Flamengo, né? O time base do Flamengo naquele campeonato era Gilmar, que vinha do São Paulo, mas era um jogador que fez carreira no Internacional de Porto Alegre. O Charles, que virou lateral direito na mão do Carlinhos, o técnico Carlinhos. O Carlinhos que era um técnico que tinha essa capacidade de olhar para o jogador e mudar o jogador de posição. O Charles Guerreiro, ficou conhecido como Charles Guerreiro, era um volante, marcador, brucutu. E o Carlinhos chegou e eu me lembro disso, eu frequentava a Gávea naquela época, e eu conheci todos esses jogadores pessoalmente, o que foi muito bacana. O Carlinhos chegou pro Charles Guerreiro e falou: Charles, se você jogar de lateral direito, você chega na seleção brasileira. E o Charles Guerreiro, um jogador limitadíssimo, acabou chegando na seleção brasileira, fez alguns jogos na seleção brasileira como lateral direito. Então, era Gilmar. Ele tinha uma característica, não sei se você lembra, de às vezes dar balão no cara puxando uma lambretinha, lembra disso? Uma lambretinha. Ele deu uma no jogo contra o Santos, na semifinal. E quase morreu de tanta pancada. Então o time era Gilmar, Charles Guerreiro, Gotardo, Júnior Baiano ou Rogério, que depois virou técnico do Flamengo, né? E um lateral esquerdo chamado Piá, que só jogou aquele campeonato. O meio-campo do Flamengo era o Idemar, Nélio, ou Fabinho, né? O Fabinho mais marcador, ou o Nélio, Júnior e Zinho. O ataque era Paulo Nunes e Gaúcho, o técnico era o Carlinhos. Mas o time tinha mais gente conhecido ali, né? O Marquinhos, que tinha vindo do Flamengo, tinha o Luiz Antônio, tinha o Djalminha, tinha o Marcelinho naquele time. Aquela geração que tava ascendendo, ela era toda reserva já da base subindo para esse time, né? Tem uma história. Perdendo aquela geração. Exatamente. O grande é uma tristeza enorme que a gente fala isso, porque a melhor geração da base que o Flamengo teve foi essa geração. Essa geração tinha Marquinhos, Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, Júnior Baiano. Todos esses meninos ganharam a Copa São Paulo de 91. E esses jogadores ficaram represados na base do Flamengo sem conseguir subir, porque o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. E aí veio o Renato Gaúcho, brigou com o Djalminha no campo em 93, o Djalminha acabou indo embora pro Palmeiras. O Guarani. Virou o craque. Guarani primeiro, é verdade. Primeiro foi pro Guarani. Guarani primeiro. E acabou virando um craque em outros times, né? Foi uma perda gigantesca o Djalminha tendo saído do Flamengo. As lembranças, eu tenho duas lembranças, e são 2 baldes de água fria. O primeiro balde de água fria foi esse aí que o nosso amigo Zogby comentou, foi a derrota por 2-1, mas teve uma outra mais séria, hein? Perdemos de 4-2 pro Vasco da Gama. Uma porrada, o Bebeto acabou com o jogo. O jogo foi tão dramático, foi o seguinte, foi 4-0 pro Vasco, o Vasco começou a brincar, a torcida do Vasco gritando olé, eu tava no estádio, fiquei até o final, e aí quando eles começaram a brincar, a defesa abriu, o Flamengo acabou fazendo 2 gols, uma porrada doída. E um outro jogo, e depois, no quadriangular final, para decidir quem faria a final, acabou ficando no grupo Flamengo, São Paulo, Santos e Vasco da Gama.
E detalhe, o Flamengo no primeiro jogo contra o Vasco, todo mundo jogando contra todo mundo e de volta. No primeiro jogo o Flamengo empatou de 1-1, por 1-1, um jogo feio, também estava no jogo. O segundo nós ganhamos de 2-0, atropelamos. E no último jogo da rodada, aí que é a parada legal, não sei se vocês lembram disso não. Eu lembro rodada, que a gente dependia do Vasco passar pelo São Paulo, que era o favorito, cara. E o São Paulo perdeu pro Vasco, velho. O empatou, 2-2. Empatou. 2-2. Ajudou a gente a chegar na final. Olha só, moçada, a torcida do Flamengo é foda, desculpa, é fantástica, né? Cara, o Flamengo, tá todo mundo dizendo que a gente não ia classificar, que não ia classificar. Tinham só 30 mil pessoas no Maracanã na semifinal. Entre eles, eu. Tava lá sentado, fui eu e minha mãe, os dois assistindo o jogo lá e tal. O Flamengo engoliu o Santos, 3-1. E, cara, a torcida do Flamengo foi lá só pra assistir um jogo qualquer, porque a gente não ia se classificar. Quando o Vasco abriu o placar, cara, virou uma festa no Maracanã. Cara, o Maracanã pegou fogo, parecia que tinha 100 mil pessoas no estádio, cara. A gente cantou e berrou o jogo inteiro e a gente acabou indo pra final. E aí a história da final, né? Quem vai contar a história da final? Pô, a história da final... Kika, antes da gente chegar na final, deixa eu fazer só uma observação, até pra quem tá vivendo hoje essa possibilidade de título, que eu acredito que a gente ainda tem, desde que eu entendo de futebol, para poder acompanhar uma tabela, um andamento de um campeonato, eu considero que o ano marcante foi 87. Até então tinha 12, 10, 9, 8, 7, 6 anos. É assim, eu ia pra frente da televisão e torcia pro Flamengo fazer o gol e ganhar. Na hora que eu vi o Flamengo estava comemorando um título, não estava entendendo muito bem o andamento daquele mecanismo que era um campeonato de futebol, né? Assim, o Flamengo foi campeão todas as vezes, passando pelas fases a primeira fase dos campeonatos na Bacia das Almas, assim. Era uma sequência de resultados, eram arrancadas, combinações de resultados, coisas que pareciam completamente improváveis. E assim aconteceu novamente em 2009, onde a gente só recuperou, só foi líder na penúltima rodada e foi campeão na rodada seguinte. E talvez tivesse mais uma rodada, a gente perderia a liderança, eu não sei, porque o time já estava começando a chegar no limite. Então, assim, isso é muito Flamengo, entendeu? Eu gosto de salientar isso, porque isso é muito Flamengo. Agora... É dessa época, moçada. Você, moleque que tá assistindo, é dessa época que criou o ditado. Se deixar chegar, nós ganhamos. Não tinha conversa. Isso. Chegava na semifinal, cara, acabava. Era uma combinação da torcida com o Maracanã, o antigo Maracanã. Que tinha geral, que todo mundo ficava misturado, que não tinha porradaria. Pois é. Cara, só pra lembrar, olha só, foi um campeonato equilibradíssimo. A primeira fase, a colocação da primeira fase, o primeiro colocado foi o Vasco da Gama com 26 pontos. E o oitavo colocado foi o Santos com 21. Lembrando que naquele tempo a vitória dava só 2 pontos, 2 pontos. Então o Vasco tinha 26, o Botafogo 24, o Bragantino 24, o Flamengo 22, o Corinthians 22, o São Paulo 21, o Cruzeiro 21 e Santos 21. Cara, foi um campeonato apertadíssimo, disputadíssimo, né? E o Flamengo arrancou para esses 22 nos últimos 4, 5 jogos da primeira fase, porque o Flamengo estava lá atrás. E o bacana, que eu particularmente gosto muito do campeonato de ponto corrido, é que é o seguinte, teve essa pontuação que o Kika está falando, e quando nós fomos para a segunda fase, o que aconteceu? O Flamengo, no seu grupo, estava com 7 pontos, o Vasco ficou com 6, o São Paulo com 6 e o Santos com 5. O Botafogo com 9, o Bragantino com 8, o Corinthians com 5 e o Cruzeiro com 2. E aí, conforme Flamengo e Botafogo venceram nos seus grupos, né, tiveram a melhor colocação nos seus grupos, fomos para uma final de 180 minutos. Lamentavelmente, no primeiro jogo, teve aquele fato horroroso de que parte da arquibancada... Foi no segundo. No segundo, perdão. Teve aquele... Foi um fato lamentável, né? A gente teve ali... Na minha frente. Acho que... Eu tava do outro lado... Tava na frente, cara. Eu tava do outro lado também. E aí, assim, foi uma cena que chocou muito. Foi uma cena horrorosa. Nós tivemos 5 mortos, se não me engano. Não foi isso, Kika? 3 mortos e 17 feridos. Mas teve uma galera, né? Assim, que foi... Fala, Zóio. Eu assisti na televisão, estava em Brasília, né? O que me marcou foi que eu lembro os amigos que estavam comigo naquela tarde. Eu estava na casa do Rodolfo Abrantes, ex-vocalista do Raimundos.
Assistiu ele, o pai dele e o irmão dele. Eu não me esqueço de quem estava comigo. Né? Esses momentos nunca saem na minha cabeça. Quem estava comigo no lado num título, essas coisas marcam muito, né? Foi realmente horrível. E aí... Olha só, vamos lembrar pra galera o que aconteceu. Maracanã tava lotado. 150 mil pessoas. 150 mil pessoas, cara, abarrotado mesmo. E como chama? O suporte lá, o guarda-corpo. Guarda-corpo, Cedeu. A galera que tava colado naquela época, a galera isso na arquibancada, a galera ficava colado naquilo, aquilo cedeu. Maracanã naquela época tava caindo aos pedaços, diga-se de passagem. Cedeu e a galera caiu da arquibancada na cadeira azul. E a cadeira azul era uma cadeira de metal. Era uma folha de metal, cara, que se você caísse de cabeça ali, te decepava. E a galera caiu e, cara, eu tava lá em cima. E foi lá embaixo, cara. E você viu aquele mundo, cara, eu vi aquele mundo de gente subindo assim na minha direção. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não vi a galera caindo, eu só vi a galera subindo. E a galera foi despencando, segurando nas faixas. Esse negócio foi uma tragédia. Foi muito horrível. E teve um detalhe, hein? Não contaram pros jogadores que tinha acontecido. Os jogadores entraram sem saber o que tinha acontecido. E aí o pessoal começou a amarrar, na época tinha bambu, né, que a galera segurava. Bambu e as faixas. E as faixas e amarraram para fazer ali uma espécie de um isolamento para que as pessoas não chegassem ali e tal. A polícia foi... Mas vamos falar de futebol? Corrigindo, gente, o público 122 mil, tá? Infelizmente morreram 3 pessoas nessa tragédia. E aí a final, ela foi marcada pelo favoritismo do Botafogo, que até então tinha um melhor ataque, né? E o Flamengo vinha ali, como a gente costuma dizer, que deixou chegar, e aí ele ia morder. O primeiro jogo, uma bola sensacional, o Zinho toca pro Piá, que era lateral, conforme o Kika falou, ele só jogou esse campeonato, depois ele sumiu. Mas ele foi no fundo, botou a bola para trás, aí vem o Júnior, velhinho, 38 anos, vovô garoto, aí num gol de oportunismo, de raça, de precisão, ele coloca a bola dentro do fundo do barbante, 1-0, a galera explode, e isso já no começo do jogo, bem no início do jogo. Aí o Ricardo Cruz, mais ou menos aí uns 34, 33 minutos do primeiro tempo, ele lança, dá um chute para frente, o Fabinho domina ali perto do círculo central de maneira meio esquisita, na frente do Valdeir, que era o craque do Botafogo e tal, toca para frente pro Nélio, dá uma bola bem enfiada pro Nélio, ele invade a área e bota a bola no meio das canetas do Ricardo Cruz, 2-0, 34 minutos de jogo, aí a galera foi a loucura, né? E aí o Botafogo era um timão, hein? Era um escalação do Botafogo. Ricardo Cruz, René, Márcio Santos, Odemilson, aí o meio-campo. O meio-campo era bom pra burro. Pingo, que era bom jogador, era um bom volante. Bom volante. Jogou no Flamengo depois. O Valber jogava bola pra caramba, irmão. O Valber era pra ter sido um dos maiores craques do futebol brasileiro se tivesse metade pelo menos uns 10% a mais de juízo. Se ele tivesse cabeça, ele ia ser um jogador. O Tele venerava o Valber, cara. Craque. Ele era muito clássico. E olha os meias amadores, Carlos Alberto Dias e Carlos Alberto Santos. E o ataque era Piquete, né, cara? Piquete. Valdeir, o The Flash, que depois jogou no Fluminense, Flamengo. E Renato Gaúcho. Lembra desse nome aí, hein? Episódio que vem a gente vai falar dele. Aí, vai lá, termina aí. Aí o que aconteceu? Uma falta na meia esquerda, o Maestro dá a bola, rola a bola pro Piá. O Piá vai lá no fundo de novo, lá na esquerda, e cruza a bola na cabeça de Gaúcho. Gaúcho sobe, e coloca a bola no fundo do barbante, vencendo o Ricardo Cruz. Aí, meu amigo, o Maracanã foi abaixo. Até arrepia, cara. O Maracanã foi abaixo. Júnior Baiano quase meteu um gol. Faltou muito pouco para ele meter um gol. E o Júnior, o nosso velho maestro, capacete, quase meteu outro de falta. Mas aquele jogo, aquele primeiro jogo foi 3-0, mas poderia ter sido 4, 5, 6. O domínio foi absurdo. Com certeza. Do outro lado, o Botafogo não fez nada, cara. Com certeza.
E no jogo seguinte, o Botafogo até começou jogando bem, mas quando a gente fez o primeiro gol, os caras atordoaram de novo. O Botafogo não esperava que o Flamengo fosse para cima daquela maneira, até porque rolava um respeito e o Botafogo tava com aquela, né, aquela pose de, porra, eu sou o melhor no campeonato nesse momento, né? Tinha feito mais pontos e tal no grupo dele, tava com 28 gols, então ele tava com Renato Gaúcho marrento pra burro, acho que ele até deu... Ele não deu uma declaração dizendo alguma coisa do tipo... Com certeza deu, Nazário. Como é que ele não deu, cara? Ué. Aposta com o Gaúcho. Teve aposta com o Gaúcho. Aposta com o Gaúcho. Isso aí. Aposta com o Gaúcho. Isso aí. Aí veio o segundo jogo. Segundo jogo, Flamengo já ganhando de 3-0. Segundo jogo, começa a bola pra lá, muita disposição, foi um jogo marcado por muitas provocações. Eu lembro que rolou quase que uma confusão com o René e o Gaúcho, lembra disso? Vocês lembram disso? Lembro. E, tipo, uma cabeçadinha um no outro, aquela pá, não sei o quê. O Odenilson e o Zinho também se estranharam. E o Júlio César e o Odenilson também se estranharam nesse dia. Júlio César Imperador. Cara, o time do Flamengo era muito fraco. Ó, o time do Flamengo que jogou a final, o último jogo era Gilmar, Charles, Gelson, Wilson Gotardo, que foi expulso. Foi expulso aos 40 minutos. Ó o time. Olha, Fabinho, Idemar, Júnior e Zinho. A gente foi campeão em cima do Botafogo, com meio campo que tinha Fabinho, Idemar, Júnior e Zinho. O Idemar, eu até falei aqui nos programas há uns meses atrás, que ele só jogou no Flamengo, ele veio do Goiás, era um jogador razoável. Ele veio do Goiás, jogou no Flamengo 2 temporadas e foi embora também. Nunca mais ouvimos falar do Idemar. Ele foi pra Marte, no mínimo. Pra Marte. O Zinho, que sempre foi o Zinho, e o ataque era Júlio César, Imperador e Gaúcho. O Gaúcho gostava de cara, assim, eu acho assim, vocês estão dando risada porque realmente era uma mescla de jogador muito bom com jogador muito ruim. O Júnior era muito bom, o Gaúcho, ele era um atacante muito bom, oportunista e tudo mais. O Gilmar era um goleiro muito bom, o Gotardo era um zagueiraço. Aí, o Gotardo já tava, ó. O Gotardo já tava... Não, né? O Gotardo ainda queimou a lenhazinha depois desse campeonato, cara. Ele ainda tava jogando bola, ele ainda jogou bem no Botafogo. Ali, tá, o que acontece? O que você me diz do Piá, do Fabinho, do Idemar? Isso, é aí que você tá indo aos extremos, entendeu? A gente tinha Piá, o Idemar, misturado com esses caras aí que eu acabei de falar, do mesmo jeito que hoje a gente tem René, Pará, Arão misturado com o Diego, mas com a diferença que os ruins não eram tão ruins quanto os de hoje. Verdade. E os bons eram muito bons. Bons. Não, sim. O Júnior foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro. Assim. Se você for botar ele vai entrar, pô. Tem um detalhe que eu esqueci de falar, que num dia antes do primeiro jogo, dia 12 de dezembro, eu fui... É dia 12 de dezembro? Acho que foi, não é isso? Junho. O jogo foi em junho e julho. O jogo foi julho. Meio do ano. Isso, dia 12 de julho foi o primeiro jogo. E aí, no dia 11, o Flamengo, ele tinha uma concentração que era em São Conrado. Era ali perto, depois do túnel que passava pela Rocinha, tinha uma casa lá que eu acho que o Flamengo até se desfez, acho que vendeu, que a concentração agora é feita em hotel e tal, lá no Ninho. Mas, enfim, era lá e não tinha essa coisinha de hoje, esse glamour. O jogador não tinha 39 assessores de imprensa, um assessor para sentar, um para pentear, um para dirigir, um para dar água na boca do cara. Não tinha essa parada. E aí, o que acontece? Eu fui lá na concentração, eu e mais um grupo de pessoas que estávamos andando por lá, e quem estava no portão de chinelo, de short, camiseta, trocando ideia com a gente? Gotardo. E aí eu me lembro que eu olhei para ele e falei assim: e aí, Gotardo, qual é a boa de hoje? Aí ele virou e falou assim: pô, cara, Botafogo, né, irmão? Final, primeiro jogo, tudo pode acontecer, mas, porra, a gente tá com muita vontade, esse jogo vai ser nosso. Cara, eu fico até arrepiado, ó, só de lembrar. Cara, era um lance tão próximo, a gente conseguia chegar perto dos jogadores. O Maracanã tinha geral, então era tudo, todo o sistema, todo o universo estava conspirando para o Flamengo fazer uma grande final. E aí foi um chocolate no primeiro jogo, a gente partiu para o segundo jogo,
primeiro golzinho, toca pra piar, vai lá no fundo, bota pra trás, Júnior chega batendo, saco. Não, minto. Esse foi o do como é que fala? Do primeiro jogo, eu tô viajando. O primeiro gol foi o Júnior que bate uma falta na gaveta. Zogby, conta aí como é que foi esse gol, Zogby. É aquele que eu mencionei ali, cara. Que o Júnior, cara, ele bate a falta, igual o Nazário tava falando, na gaveta. E aí é legal a comemoração, cara. Aquele pulo dele jogando os braços pra cima, assim, ó. Fazendo assim, né? Tá. Aquilo foi demais. Exatamente. Cara, ó, olha só a situação, moçada. Olha só. Nesse jogo despencou lá, os torcedores despencaram, morreu 3 pessoas. O Flamengo entrou no jogo precisando, podendo perder de 2-0. O Flamengo faz um gol no final do primeiro tempo, uma falta do Júnior. Esse gol foi... Aí começou a festa, né, cara? Já ninguém mais assistia no Maracanã, virou aquela zona, o estádio... E aí o Botafogo tinha que meter 4 para ganhar o Caneto. Tinha que meter 4. Aí vem segundo tempo, aos 11 minutos, Piá de novo cruza, Júlio César, fundo do barbante, 2-0. Aí, porra, meu irmão, aí o Maracanã virou uma loucura. Teve um pênalti do Fabinho, que o José Roberto Reit, um pênalti até mandrake, e aí ninguém fala que, porra, o Reit ajudava o Flamengo pra caramba, não sei o quê. Um pênaltizinho mandrake, Valdeir, que era o craque dos caras, bateu, porra, lá no placar eletrônico, isolou a bola, aí vagabundo, o Piquete mete um gol, não comemora, outro pênalti, Valdeir mete, faz um gol do lado direito do Gilmar, ele caiu pra esquerda, a bola foi pra direita, 2-2, porra, meu irmão, aí, porra, o Flamengo, aí o Maracanã... Eu demorei 1h30 pra sair do estádio. Ninguém... O Rebouças ficou fechado. Eu não sei, porque eu não pegava o Rebouças, eu ia pra Zona Norte, né, cara? Ó, o Maracanã ficou... Ninguém saía, não se conseguia sair do estádio, cara. Foi um negócio, ó, arrepia inteiro essa porra, cara. Puta, foi sensacional, cara. Foi sensacional. Foi sensacional. Zogby tava em Brasília, Zogby? Você? Tava em Brasília, pô, era duro, né, cara, 16 anos de idade, não tinha grana pra pegar avião, ninguém andava naquela época igual anda hoje, né, e, pô, pra eu pegar um ônibus, pegar a grana com meu pai, e até família no Rio, podia até esquematizar, cara, mas era muito difícil pra mim naquela época, estudando, não sei o que, infelizmente não fui. Depois disso eu comecei a ir, né, comecei a ganhar minha grana, fui em várias decisões, vários jogos importantes no Maracanã, final de 2009 eu tava lá, Copa de Brasil 2013 eu tava lá, e espero estar Flamengo e Atlético Paranaense, último jogo desse ano, para comemorar outro título. O mais bacana, só para finalizar aqui a minha fala aqui pra gente daqui a pouco encerrar, após 5 meses, 27 jogos, o Júnior levanta a taça e ele foi o símbolo dessa conquista, com 38 anos, 9 gols, 5 de falta. O Flamengo se sagra o primeiro pentacampeão brasileiro e o placar agregado foi 5-2. E o Júnior, dos 27 jogos, aos 38 anos de idade, dando uma aula de profissionalismo, de como ser um homem profissional, pessoal, correto, humilde. E rubro-negro pra caramba. Hã? E muito rubro-negro, né, cara? O cara é rubro-negro. Ele é um exemplo, assim como foi Zico, assim como a gente pode citar alguns jogadores, que é um exemplo para essa galera de hoje. O cara, aos 38 anos, dos 5 títulos que o Flamengo conquistou, ele participou de 4. E o Flamengo fechou 92 com esse campeonato brasileiro com chave de ouro. É isso aí. Vamos encerrar esse episódio? Vamos encerrar. Zogby, eu queria que você desse aí as suas últimas palavras para o programa de hoje, porque vai ter mais, né? É isso aí, galera. Esse foi o primeiro. Espero que seja o primeiro de muitos. Foi muito legal, uma delícia falar do passado aqui, porque é só alegria, né? Quando a gente está fazendo resenha, até de jogo que acabou de acontecer e da gente ganhar, a gente tem uma coisinha ou outra para falar de ruim. Agora, quando a gente fala disso aqui, é muita alegria, pô, recuperar isso na nossa memória e transmitir, às vezes, para quem não acompanhou, não viu, não viveu e tá, às vezes, ouvindo de rubro-negros mais das antigas, que nem a gente, o que a gente vive até hoje de emoção. Você vê o que um título representa.
é emoção para as gerações, entendeu? Passam 20 e tantos anos, o cara ainda tá vibrando, se descabelando e se arrepiando igual o Kika aqui agora. Obrigado, Zog. Você, Kika? Só lembrando pra galera que ficar ligado, vai ter o próximo aí. E o próximo a gente tá vindo de trás pra frente, né? O próximo é de 1987. 87 é nosso, moçada. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário aí. Pode encerrar, o Nazário. Obrigado, querido. Obrigado, Zogby. Obrigado, Kika. Obrigado a você que está acompanhando a gente. Lembrando que a gente, como o Kika falou, nós vamos fazer outros programas. O próximo vai ser de 1987, que é nosso, não tem STF, não tem nada. Eu queria agradecer a participação de vocês. Bota os comentários aí, digam o que vocês acharam do nosso programa, dessa nova versão, Velharias, que a gente está resgatando aqui tudo que o Flamengo fez lá atrás, tudo que o Flamengo construiu, os jogadores, os lances, e vai ter mais algumas coisas aí que a gente está buscando e vai trazer aqui para você. Muito obrigado Zog, obrigado Kika, obrigado produção, galera do chat, tamo junto e misturado, Flamengo até morrer.